Olá, hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Barroso rebate Bolsonaro e o chama de farsante. Caminhoneiros começam a desbloquear rodovias. Primeiro voo internacional sai de Cabul desde retirada dos Estados Unidos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, rebateu as falas do presidente Jair Bolsonaro nos atos do 7 de setembro. Barroso abriu a sessão de hoje da Corte Eleitoral num discurso contundente, respondendo às acusações de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e contra a democracia. O ministro reiterou que as urnas eletrônicas são seguras, chamou as acusações de fraudes eleitorais de retórica vazia e política de palanque, afirmando que as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história. Retórica vazia, política de palanque. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história. O magistrado afirmou também que a contagem pública manual de votos é como abandonar o computador e regredir a caneta tinteiro. Barroso disse que o sistema atual só é inseguro para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória e que para maus perdedores não há remédio na justiça. Disse ainda que a marca Brasil vive uma desvalorização global e que o país é atualmente vítima de chacota e desprezo mundial por causa da falta de compostura de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro adotou um tom conciliador ao tratar da China hoje em encontro virtual da cúpula do BRICS, agrupamento de países de mercado emergente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bolsonaro disse que a China tem dado uma importante contribuição ao Brasil no combate ao coronavírus e que o país asiático foi essencial para a gestão da pandemia, em especial pela produção de insumos para vacinas contra a Covid-19. A fala de Bolsonaro destoa de sua postura e de integrantes do governo ao longo da pandemia. No ano passado, o governante brasileiro desdenhou da Coronavac, imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e prometeu não comprar a vacina para distribuir à população brasileira. Recentemente, ele irritou a nação asiática ao acusar a China de ter fabricado o vírus causador da Covid-19. O Ministério da Infraestrutura anunciou uma lista de rodovias federais que foram liberadas na manhã de hoje, depois de bloqueios organizados por caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Os bloqueios começaram anteontem, terça-feira, durante os atos com pautas antidemocráticas do 7 de setembro convocados pelo presidente. Foram bloqueadas rodovias de pelo menos 15 estados. Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis tiveram trânsito liberado pelos manifestantes. Ontem, Bolsonaro pediu em áudio que os caminhoneiros liberassem as vias. Hoje, prometeu conversar com os manifestantes para suspender a tentativa de paralisação. Conforme o boletim do Ministério da Infraestrutura, ainda existiam de manhã pontos de concentração em rodovias federais de 14 estados e interdições em 5 deles: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A paralisação gerou filas em postos de gasolina em alguns estados porque consumidores ficaram com medo de desabastecimento. A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, atingiu 0,87% em agosto. Puxada pelo aumento do preço da gasolina, esta foi a maior taxa para o mês de agosto desde o ano 2000.
embora esteja levemente abaixo dos 0,96% registrados em julho. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 9,68%, a mais alta desde fevereiro de 2016, quando ficou em 10,36%. 10 dias depois da retirada das tropas americanas do Afeganistão, cidadãos estrangeiros foram retirados do país a bordo do primeiro voo internacional a decolar do aeroporto de Cabul desde a tomada do país pelo Talibã. Cerca de 200 pessoas, incluindo cidadãos americanos, alemães, britânicos e canadenses, deixaram hoje o Afeganistão rumo a Doha, no Catar, em um avião da companhia aérea Qatar Airways. Os voos domésticos haviam sido retomados no domingo, com a companhia aérea estatal Ariana Afghans Airlines voltando a fazer viagens para 3 províncias. Enquanto isso, os talibãs aumentaram sua presença nas ruas de Cabul. Logo após iniciar os trabalhos do novo governo do país, na quarta-feira, o Talibã anunciou que foram proibidos todos os protestos até segunda ordem. Isso ocorre após manifestações contra os talibãs terem sido realizadas em várias cidades do país. Como resultado, os protestos desta quinta foram cancelados por medo de repressão violenta. A ONU criticou o curso contra os direitos humanos e das mulheres que o Talibã aparentemente vem tomando, apesar de todas as promessas. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.